ajudando, aí eu procurei acompanhamento aí, tô com o Cassinha aí, tá me ajudando pra caramba. Você vê, sábado agora eu fiz 18, cheguei totalmente diferente do que da Pampulha. Cheguei bem, cheguei tranquilo, entendeu? Então, por enquanto, tá nos 18 aí. Excelente, maravilha. Tô vendo carinhas novas chegando aqui. Abrem a câmera aí para eu conhecer vocês. Mari, Débora, sejam bem-vindas. Cris, você corre Oi. quantos quilômetros? Olá. Eu já corri 21, mas agora, esses tempos agora, eu tô correndo só 10, 8, tô um pouquinho. Mas já tem Não, bem tempo que eu corro. que Esse- humildade, gente. Vocês falam de 10 quilômetros como se fosse pouca coisa. Não, tem dó. Ai, Débora. Débora, você está É, correndo quantos quilômetros? Ô, minha filha, nem 100 metros. Quase vi Jesus no sábado. Vou começar. Vai estar no caminho Mas certo. daqui a... nós No vamos meio melhorando aos dessa pouquinhos, turma sem aí, pressa. vai voar daqui a pouco. Se Deus quiser. Eu vou ter que abandonar vocês, que eu tenho uma reunião de trabalho agora, mas depois eu vou voltar para assistir. Vai ficar gravado, não vai? Sim, eu estou gravando a reunião, depois eu vou Ah, compartilhar. não. Perfeito, então, Mas gente. o que Boa conseguir reunião para acompanhar vocês. aí vai ser ótimo. Mari, e Tá, você? gente? Você corre quantos quilômetros? Mari, tá aí? Ei, seu áudio está Tô sim, desligado. Sim. tudo bem? Eu tô começando agora. Hoje mesmo eu mandei pra cá, assim, foi a primeira vez que eu corri 30 minutos diretos e fiquei muito feliz. Eu falo que, né, as vitórias a gente vai vendo aí aos poucos, mas não corro quilômetros, quilômetros ainda não. Tem pouco tempo que Incrível, eu entrei, mas se Deus quiser, eu vou chegar lá. incrível, maravilha. Hoje a aula que eu vou dar para vocês vai auxiliar tanto pessoas que já correm mais quilometragem, quanto pessoas também que estão iniciando agora na corrida. Então, vão ser recomendações gerais e à medida do tempo, né? E o Cássio me convidando mais vezes, eu vou aprofundando em novos temas aí com vocês. Eu vou compartilhar a minha tela. Eu quero poder trazer algo bem dinâmico para poder ir conversando com vocês, tá? Ao longo aqui da apresentação. E esse aqui é o meu lema. Eu sou nutricionista esportiva e sempre coloco, né, que a nutrição ela é o ingrediente principal para otimizar os seus resultados. Então, se você quer melhorar a performance na corrida, se você quer melhorar o seu tempo para realizar uma quilometragem, ou se você quer simplesmente conseguir correr de forma contínua uma certa quantidade de tempo, é o ponto principal a ser trabalhado, é a alimentação que vai te fazer ir mais longe. Então, aqui uma breve apresentação sobre mim. Meu nome é Ana Bárbara Castro. Eu deixei até o meu arroba aqui, Ana B. Castro Nutri, para vocês estarem me acompanhando também nas redes sociais. Mas eu sou especialista em nutrição esportiva. Eu já, trabalhei em diferentes clubes esportivos para realmente aprofundar em temas de nutrição esportiva e poder entender mais sobre o mecanismo que engloba o metabolismo humano, a funcionalidade muscular. Então, eu já trabalhei em clubes como o Cruzeiro, o Racing Clube na Argentina e no Minnesota Rush nos Estados Unidos. Até o Cassinho, ele me conheceu quando eu ainda estava no Minnesota, que eu auxiliei ele em uma maratona, né? Então, nessa aula que eu preparei para vocês, o que que vocês vão aprender hoje? Vão entender na parte introdutória sobre composição de alimentos, quais e o que são os nutrientes, o que realmente impacta na sua performance. Será que é apenas fechar as calorias do dia? Quem treina com um reloginho? Vocês treinam com reloginho? eu. Treina? Sim. Sim. Sim, sim. E no final do treino, dá umas quantas calorias? Geralmente dá 200, 200 e pouco, 300. E qual que é o pensamento quando vocês olham essas calorias? O pensamento não, perdeu, mas parece que não perdeu.
Eu vou comer elas depois, né? Isso, verdade. Entendi. Né, não. Mas o ponto principal, né? Será que na alimentação a gente só tem que pensar em caloria, pensar em fechar essas calorias do dia? Eu corri 18 quilômetros, gastei 3.000 calorias. Eu preciso comer essas 3.000 calorias. Será que é isso? Ou então, eu gastei 200 calorias, então eu vou comer pouco, né, para compensar meu treino. Será que é só isso? A nutrição é só fechar calorias? Eu vou explicar isso também para vocês. E passos do que você precisa fazer para correr melhor. Por qual estratégia começar? Então, no final da aula, eu vou explicar para vocês como que vocês vão usar o que eu ensinei aqui para beneficiar na corrida, no dia a dia e na sua saúde, né? Então, ponto principal é conhecer sobre grupos de alimentos. No Brasil, nós temos a pirâmide alimentar brasileira. Eu acho ela um pouco confusa para explicar sobre grupos de alimentos. Eu prefiro usar esses três grandes grupos de alimentos para poder exemplificar e como organizar refeições saudáveis no dia a dia. Então, eu separei o primeiro grupo, que são os alimentos construtores. O alimento construtor, por que será? Vocês chutam uma ideia por que que esses alimentos são construtores? Tem alguma ideia? De massa? É massa Não. muscular? Será que tem mais alguma outra construção que eles fazem? Hum, Todo mundo Nossa, pensa em eu, proteína eu e já mais ou pensa. menos sabia, já esquecia. Tranquila. Todo mundo vê os alimentos proteicos, né, que Ai, são que esses vergonha. alimentos construtores, carnes, ovos, queijos e leites, e logo pensam na massa muscular. Mas a proteína, ela tem muitos mecanismos dentro do nosso organismo. 10% dessa proteína que nós consumimos que vai ser direcionada para a síntese proteica muscular, que é a construção de músculos. Que acontece com 90% dessa proteína aqui que você come no seu dia a dia? Parte dela serve de substrato, que é o alimento para as células intestinais. Então, parte da proteína fica no intestino para renovação de células do intestino. Outra parte constrói hormônios, outra parte constrói outros tipos de proteína, como da pele, unha, cabelo. E também nós temos várias enzimas que são feitas a partir de proteínas. Então, ela tem muito mais funções do nosso corpo do que só construir massa muscular. No meio, olha que contraste! Quantos alimentos coloridos! São os alimentos que nós chamamos eles de reguladores. São as fontes de fibras, vitaminas e minerais. Quando você observa esses alimentos coloridos, né, frutas, verduras e legumes, por que que vocês acham que eles são reguladores? Eles regulam o quê? O intestino? O intestino, mas também a gente sempre pensa, né, igualzinho as proteínas, já pensa em músculo. As fibras já pensa em intestino, mas esses alimentos regulam várias outras questões do nosso corpo também. São muito ricos em vitaminas e minerais e regulam o nosso metabolismo. Para que hum, ocorra algumas funções no nosso corpo, é necessário as vitaminas e minerais nesses alimentos. Então, por exemplo, os mais alaranjados, o mamão, a abóbora, a cenoura, são ricos em vitamina A. Se a pessoa fica com deficiência na vitamina A no corpo, começa a ter problemas de visão, porque a vitamina A, ela é precursora de uma molécula necessária para você enxergar. Nós temos aqui alguns outros alimentos que são ricos em antioxidantes
e anti-inflamatórios naturais, então regulam também nosso sistema de defesa, radicais livres no corpo. Nós temos fibras que regulam tanto o trânsito intestinal, quanto também regula o tipo de bactéria que vai viver no seu intestino. Então, olha só a quantidade de regulação que esses alimentos, opa, que esses alimentos trazem, né, no seu corpo. Então, não é só o intestino também. E, por fim, aqui embaixo, eu coloquei os alimentos energéticos, que são as fontes de carboidratos, cereais, grãos e tubérculos. Olha só até as cores deles, como são semelhantes. Tudo amarelinho, esbranquiçado, né? Que são os cereais e tubérculos. Muitas pessoas confundem legumes com tubérculos. Legume, nós temos, por exemplo, um pepino, nós temos a couve-flor. Agora, tubérculo seria a batata, a mandioca, o inhame, batata doce. Todos eles são muito ricos em carboidratos. Já os legumes, eles não têm uma quantidade tão elevada de carboidratos. Então é diferente. Por que que esse grupo é chamado de energético? Quem chuta? O que vai dar mais energia, Isso são os porque principais. igual falam que tem que comer um carboidrato de digestão rápida antes da corrida. Não sei se é isso, né? Depende, né? Então, olha só, eles são chamados de energético porque são os principais alimentos que nosso corpo usa como fonte de energia para você conseguir fazer as ações do seu dia a dia, de subir uma escada, de caminhar, de correr, né? Então, esse é o combustível do nosso corpo. E se você não consome o suficiente de carboidrato, ele começa a quebrar outras moléculas como a proteína, né, para gerar energia. Aí a proteína, ao invés de fazer o papel nobre dela de reparação de tecidos, síntese de hormônios, ela começa a ser usada como energia e seu corpo ficar deficiente. Então, nosso corpo ele precisa desses três grupos de alimentos nas proporções certas, né? Aqui tem um breve texto falando sobre a função de cada um deles, mas aqui eu já expliquei para vocês. E aí, sabendo desses três grandes grupos de alimentos, nós temos aqui quando você pega o seu prato, o que que você tem que pensar ao fazer uma refeição saudável e equilibrada. Nós temos que sempre pensar em como combinar esses três grupos de alimentos. Então, vou sentar para fazer minha refeição de café da manhã. Qual vai ser meu alimento energético nessa refeição? Qual vai ser o meu alimento regulador nessa refeição? E qual vai ser o meu alimento construtor nessa refeição? Então, é combinar esses três grandes grupos de alimentos em todas as refeições. Claro que quando nós pensamos nas frutas, algumas frutas também são ricas em carboidratos. E algumas pessoas precisam ter cuidado com alguns tipos de fruta para não combinar ela junto com um alimento energético, por exemplo comer pão e banana na mesma refeição, porque isso vai extrapolar a quantidade de carboidrato. Mas é claro que cada pessoa é única e cada estratégia é individual. Tem pessoas que, para uma dieta que nós pensamos em emagrecimento, ou então manutenção da composição corporal, talvez a gente não venha combinar o pão com a banana. Mas agora, alguma pessoa que faz exercícios extenuantes no dia, trabalha o dia todo em pé, né? Então, cada pessoa é uma estratégia diferente. Mas a gente precisa, sempre que for sentar para comer, pensar nesses três grandes grupos. Qual será o alimento energético? Qual será o alimento regulador? E qual será o alimento construtor? E aí, eu fiz aqui um quiz para vocês. Coloquei um número debaixo de cada refeição.
E aqui é para vocês observarem com detalhes cada uma dessas refeições e vocês vão me falar o número do que tiver errado. Eu acho que é o 3 Hum. O e o 5. 5. 3, 5. Vamos lá, Também esse tô vendo foi o 3 e o palpite 5. do Cássio, a Mari. O que que você fala, Mari? 3 e 5 também. Só composição de carboidratos. Aqui Se bem tem que o 5 tem a manteiga ali, né? manteiga também. Aqui está um É. usuário do Zoom, eu não consigo ver quem é. Mas podem falar aí, o que que vocês acham? Cris, Dani, Eu tô vendo também o 3 e 5. Tem muita composição de carboidrato, Eu também acho, né? e também esse 8 aqui tá certo. Eu tô ruim de Esse 8 é o quê? Biscoito? é um biscoitinho de Banana, leite, polvilho, biscoito. uma vitamina de banana. Ah, pode ser que. Biscoito com a banana aqui, né? Mais carboidrato. E a É isso vitamina que eu de banana junto com leite, né? Provavelmente. Uhum. Então, resposta correta. É o 3 e o 5 mesmo. É. Vocês acertaram. Acertaram de letra, né? Vocês estão muito espertos. Então, aqui são diferentes formas de combinar os alimentos para você ter refeições equilibradas. Então, a aveia é um cereal integral, né? Nós temos ele como fonte de carboidrato, o mamão, a fruta, regulador, o queijo ou ovo, construtor, né? E somente o que foge a esse padrão, trazendo um excesso de carboidrato, é quando combina o pão de queijo com rosca, né? Que é a famosa alimentação mineira. Quantos pacientes chegam no meu consultório falando que come isso de café da manhã, né? Só, isso é só carboidrato. Rosca e pão de queijo. Ou então, quando coloca ali, além do pão de queijo, pão com manteiga, que ainda é mais energia, né? Só tem energia na refeição. Porque a manteiga, ela não gera nenhum tipo de proteína, ela tem somente gordura, né? E algo interessante, quando vocês combinam os alimentos dessa maneira, ajuda a ter controle alimentar. Por exemplo, quando vai comer um bolo. O bolo, como ele é só carboidrato, se você fica em frente ao bolo, está lá só fatiando o bolo, né? E comeu 3 pedaços. Agora, se você combina uma fatia do bolo com ovos mexidos e uma fruta, você fica saciada somente comendo uma fatia de bolo. Então, isso ajuda também a não cometer excessos alimentares. Além de consumir a fruta após a refeição, tira o paladar de café, evitando com que venha a querer beliscar mais do carboidrato, né? Aquele famoso chorinho, né? Acabou de comer e dá um chorinho no bolo ou no pão de queijo, né? Fica beliscando ali mais um. Então, esse é o ponto, né, sobre composição de alimentos para vocês entenderem a respeito, né, do que é uma proteína, o que que é um carboidrato, os alimentos reguladores. E agora nós vamos trabalhar sobre como carboidratos ele andam em comum acordo com a performance e como que impacta no seu treino, para vocês entenderem o que que esse carboidrato faz. Então, o carboidrato, ele é estocado no seu corpo. Quando você consome o pão, a banana, que é rica em carboidratos, o arroz, a mandioca, muitas pessoas têm aquela ideia de acabou de consumir esse alimento, ai meu Deus, vai virar gordura no meu corpo. Não, não vira gordura o carboidrato, a não ser que você consome em excesso. Dentro dos nossos músculos, nós temos o que nós chamamos de glicogênio muscular. E aí, quando esse glicogênio está mais vazio, quer dizer que você não comeu
quantidades suficientes de carboidrato que seu corpo precisa. Então, sua energia para treinar vai estar baixa. E quando o glicogênio está cheio, você está cheia de energia também para conseguir desempenhar um bom exercício. Então, a depender da quantidade de massa muscular que o indivíduo tem, mais estoque de carboidrato vai ter nos músculos também. Então, o indivíduo mais magro vai ter menos estoques. O indivíduo com mais massa muscular vai ter mais possibilidade de estocar mais glicogênio na musculatura. E quando, né, nós pensamos na corrida, o que que é muito comum falar? Ah, vou comer um macarrão à noite. Quem já ouviu falar nisso? Já hambúrguer, tudo isso, né? Outro Hambúrguer? dia. Essa aí é nova para mim. Até hambúrguer? Não, vou correr 18 amanhã, vou comer um hambúrguer, né? As calorias antecipadas. Sim. Nós comumente, quando ouvimos alguma pessoa falar sobre fazer um treino longo no dia seguinte, tanto de corrida quanto de pedal, falar que ingere muito carboidrato na noite anterior. E é até um ponto que há alguns meses atrás eu trabalhava isso com alguns pacientes também, de encher de carboidrato na noite anterior ao treinamento. Porém, com a experiência, nós vamos aprendendo e a gente aprende com o que dá certo e com o que dá errado também, né? Hoje eu já não trabalho mais com essa alta ingestão de carboidratos na noite anterior. Por quê? Porque esse glicogênio aqui, que precisa estar cheio para você treinar bem, ele pode ser enchido, ficou feia essa palavra, né? Mas eu acho que ela existe. Ele pode ser armazenado ao longo do dia todo. Por exemplo, o pão e a fruta que você consumiu de manhã, carboidrato, está armazenando no glicogênio. O arroz consumido no almoço está armazenando esse glicogênio. O pão e a fruta no lanche da tarde está armazenando esse glicogênio. A tapioca ou o arroz que você consumiu à noite está fechando aqui o total que precisa desse glicogênio. Então, ao invés de colocar grandes porções de carboidrato antes de dormir, é melhor distribuí-la ao longo do dia. Assim como a Dani também comentou aqui, né, que tem DM tipo 1, não é interessante causar picos de glicose na corrente sanguínea comendo grandes quantidades de carboidrato, tanto para ela quanto para todos nós. Se a gente exagera muito no carboidrato à noite, pode gerar picos de insulina enquanto dormimos. E isso faz com que a gente não chegue no estágio de sono profundo, né? Então, vai atrapalhar a indução do sono profundo. Esses picos de insulina é bem interessante. Quem que já ouviu vó falar que come muito à noite não, porque senão você vai dar pesadelo? Alguém É, já ouviu falar nisso? tá. Eu. Então, o que que acontece com esse pico de glicose seguindo de um pico de insulina à noite? Pode gerar pensamentos dissociativos, então, como sonhos e pesadelos, né? Uma sudorese também no seu corpo e também um despertar com um taquicardia, o coração batendo mais forte. Então, isso é um sinal que teve um pico de insulina durante o sono. Em ocasiões que vocês podem perceber que tiveram um pico de insulina, por exemplo, é quando vão em aniversário de criança e come muito docinho e bolo. Como que a À gente se noite, né? sente depois? Cansado, vontade só de deitar, né? Por quê? Porque dá aquele pico de glicose seguido de um pico de insulina e aí a glicose cai de forma rápida e abrupta. Então você fica muito sonolento. Então, quando faz a ingestão de muito carboidrato antes de dormir, a mesma coisa, vai gerar um pico de glicose enquanto você dorme. E aí vai ter uma redução da recuperação muscular, um déficit cognitivo no dia seguinte, redução de produção de hormônios Nossa. relacionados ao metabolismo,
Então, aquela famosa história de não come muito e deita não, ela é verdade, né? Os antigos já estavam certos a respeito disso, né? O consumo de carboidrato à noite ele tem que ser moderado e juntamente sempre com proteínas e fibras. Então, não fazer um prato de macarrão e comer só o macarrão. Precisa estar acompanhado de proteínas, né? Uma carne e fibras, colocar bastante salada. Sempre quando eu faço um macarrão, eu gosto de picar uns 2 tomates inteiros junto, que aí já faz ali aquele tomate reduzido, né, na panela com carne, Eu fica também adoro um tomate, uma sopa no macarrão. excelente, né? Então é caprichar nas fibras. E é interessante realizar essa refeição 2 a 3 horas antes de dormir, não ser ali logo antes do Uhum. horário de dormir, tá? Que é o mais ideal. Uhum. É, Ana, porque a gente tem que preparar o corpo para descansar e não sobrecarregar ele durante a noite. Exatamente, né? Então, Uhum. quando a gente pensa nessa preparação, o que que é ideal fazer? Lembra que aqui eu falei, né, que o que vai estar enchendo esse glicogênio são todas as refeições que você fez no dia anterior e não só a noite anterior. Então, se você sabe que no dia seguinte vai fazer uma corrida que vai ser mais intensa para você, vai correr 10 km, vai correr 15 km, vai correr 8 km, então, aumenta a porção do carboidrato de manhã, do almoço, do lanche da tarde e um pouquinho da noite, mas não concentrar tudo na noite. Então, se sua refeição de café da manhã é o pão com ovo e uma fruta, coloca uma granola na fruta de manhã, às vezes come 2 frutas. O almoço, se é uma colher de servir de arroz, feijão, carne, coloca 2 de arroz, né? E isso ao longo do dia todo anterior à corrida mais intensa. Então, não concentrar só na noite anterior. E aí, o que que acontece com esse glicogênio enquanto você está no seu exercício? Você então se preparou, né? Comeu a quantidade certa de carboidratos no dia anterior. Comeu bem no café da manhã, comeu bem na hora do almoço, comeu bem no lanche da tarde, comeu bem no jantar, e aí no dia seguinte acordou com esse glicogênio muscular cheio. E aí você começou o seu treino. E à medida que você vai fazendo a corrida e vai tendo desafios ali ao longo da corrida, inclinação, aumento de intensidade, vai reduzindo esse glicogênio muscular. E aí você, em alguns picos e explosões, vai fazendo uma ultrapassagem de competidor, tá ali numa prova e sabe que aquela pessoa que tá ali do seu lado é da sua mesma faixa etária, e você quer passar ela para ganhar pódio, né? E aí você vai colocando aquela intensidade na corrida, aí depois pegou um percurso que não é muito plano, tem outra subida de novo, e aí ao final da corrida ou no meio da corrida, né? Pode ser que no meio já aconteça isso. Esse glicogênio muscular ele vai sendo cada vez mais gasto e reduzido. E quando ocorre a redução desse glicogênio, nossos músculos transmitem sinais ao sistema nervoso central, dizendo que a energia está baixa e começa a produzir maior percepção de dor e fadiga. O seu sistema nervoso central atua contra a sua corrida, porque ele entende que o glicogênio está acabando, a sua energia está acabando e ele não quer te fazer desmaiar, né? Então você vai sentir mais fadiga e baixa energia quando esse glicogênio reduz. E aí, por isso que é interessante quando vai se fazer corridas acima de 1 hora fazer o consumo do carboidrato no meio do treino. Por quê? Quando você faz essa reposição do carboidrato no meio do treino, você garante que o estoque de glicogênio continue cheio. E aí, isso vai fazer com que seu sistema nervoso central não te faça parar o exercício físico, porque o glicogênio vai estar cheio e os seus músculos não vai enviar
sinais de redução da redução do glicogênio e de fadiga, né? E aí, aqui na minha cidade, né, a gente fica em contato com os corredores, com ciclistas, e eles tinham muito hábito de levar castanha para comer no meio de um longo, ou então vai pedalar e leva castanha. E eu ficava com aquilo na cabeça, o que que ele está querendo fazer com isso, né? Quando a gente usa gordura no meio da corrida, ela não vai preservar esse glicogênio muscular. Então, consumir castanha, géis de TCM, né, que é gordura, isso não vai ajudar com que mantenha esse glicogênio muscular cheio. Então, a energia vai continuar baixa. Então, a suplementação de carboidrato no meio da corrida preserva, né, faz com que o seu músculo gaste menos do glicogênio. Você consegue fazer a maior parte da sua prova com esse glicogênio cheio, porque está repondo esse carboidrato no meio da corrida, e você vai ter energia do início ao fim do trajeto. Mas quando que isso é necessário? Somente em provas acima de 1 hora. Pessoas que estão correndo em 30 minutos, 40 minutos, não tem necessidade de fazer nenhuma refeição pré-treino, salvo em questões de diabetes, né? Que a gente precisa avaliar como que está a glicose antes. E sim, já o glicogênio ele consegue estar preservado do início ao fim, né? Então, quando já supera 1 hora de exercício físico, aí sim é necessário que faça essa suplementação no meio da corrida. E A aí, gente pode perguntar aí no meio, não tem sim, fica à problema não? vontade. A questão, assim, o que que você sugere antes, mesmo não tendo, né, 1 hora? Eu fico muito na dúvida, o que que eu como antes e depois, assim, dos treinos, sabe? Que você pode sugerir aí pra gente. Os seus treinos, por enquanto, são de quanto tempo? Tá em torno de 30, 35 minutos. E você faz 2 treinos juntos ou faz só um treino, por Não, exemplo, só um corrida e treino. musculação? Uhum. Não, aí os dias alternados, né, eu faço geralmente 3 vezes na semana a corrida e 2 vezes a musculação. Uhum. Quando nós pensamos na refeição pré-treino, ela pouco te ajuda no desempenho do seu treino. Por quê? O que realmente vai fazer com que você tenha disponibilidade de energia para treinar bem, para correr bem, é esse glicogênio cheio. Se você come algo logo antes de sair para treinar, essa comida ela chegou no seu estômago e está sendo digerida ainda. Está lá no seu intestino fazendo a digestão, a depender do tempo que você consumiu. Então, para você estar com esse glicogênio cheio, são as refeições que você fez 8 horas antes do seu treinamento. Então, o pré-treino ele pode mais atrapalhar do que ajudar, entendeu? Porque você consumindo algum alimento que tenha uma difícil digestão, pode gerar gases, pode gerar dor de lado, em alguns casos até diarreia no meio do treinamento, porque a corrida estimula o funcionamento do intestino, né, a peristalse intestinal. Então, antes do exercício, é interessante que até a refeição anterior tenha sido consumida por volta de 2 horas antes, para não ter risco, né, de ter nenhum problema intestinal, tá? Agora, Muito bom. após a corrida, eu já recomendo que você consuma aquela refeição equilibrada que eu mostrei aqui, de combinar carboidrato com proteína e fibra. E isso você vai garantir uma boa recuperação, tá? Bacana, obrigado, viu? Ótimo. Por nada. Então, contei a história aqui do glicogênio para vocês. E durante o exercício aeróbico, tem algumas pessoas que acabam tendo essa dúvida. Nutri, durante o meu exercício, eu estou gastando carboidrato ou eu estou gastando gordura? Quando nós estamos fazendo um exercício aeróbico, nós gastamos tanto carboidrato quanto gordura
como fonte de energia. Porém, o carboidrato ele gera uma energia mais rápida. Já a gordura, ela tem uma energia mais lenta. Ela vai produzindo aos poucos a energia que seu corpo precisa para treinar. É como se você tivesse duas impressoras. Uma impressora é muito rápida, ela é capaz de imprimir 100 folhas por minuto, e outra é impressora lenta, né? Em um minuto ela imprimiu só 3 folhas. Então, isso é a quebra da gordura durante o exercício aeróbico. O carboidrato vai gerando aquela energia rápida e a gordura vai gerando uma energia lenta, mas está gerando energia. E aí perguntam, como que eu emagreço então? Você emagrece no cálculo do final do dia. Não é durante o exercício que você emagrece, é no final do dia. Você gastou 1.800 calorias e ingeriu na alimentação 1.400, esse que sobra, essas 400 calorias que sobra, o seu corpo mobiliza mais gordura para ir queimando. Eu brinco que você queima gordura dormindo, né? Porque é o saldo do dia. Comeu menos do que gastou no dia, vai emagrecer. Essa é a conta, né? Então, nem todo alimento ele vai te ajudar na sua performance. Eu vejo muitas pessoas comendo, às vezes, abacate antes do treino, porque abacate é muito calórico, né? Vai me dar energia para treinar. Ou então pasta de amendoim antes do treino, paçoquinha. Isso não é uma fonte interessante de energia para a corrida. O ideal é géis de carboidrato, bananinha, rapadura, panificados, biscoito cream cracker, goiabada, entre outros. Isso quando pensamos em uma refeição antes do treino ou no meio do treino, mas sabendo que são estratégias aqui para pessoas que já estão mais avançadas na corrida. Aqui. Ah, tá. Então a bananinha sem açúcar pode comer assim antes, no meio, né, que você fala. Isso pode ser levada para comer no meio, Tá. quando o exercício supera 1 hora, Uhum. tá? Então, seriam realmente as fontes de carboidrato que podem ser usadas quando o exercício exceder 1 hora. Então, nada de levar paçoca, castanha, amendoim, nada disso. É carboidrato. Então, diante de todas essas informações que eu passei para vocês, o que que eu faço para progredir na corrida, né? Então, tá bom. A Nutri me falou esse tanto de coisa. E agora, como que eu vou aplicar isso no meu dia? Então, o primeiro passo que você precisa fazer é melhorar a sua alimentação combinando os grupos de alimentos. Então, todas as refeições. Você vai ter um controle melhor da sua ingestão de carboidratos, vai ter a proteína para recuperar melhor os seus músculos e vai ter os alimentos reguladores para que você consiga ter um melhor metabolismo. Então, o primeiro passo onde você deve iniciar é esse, né? Melhorar a sua alimentação combinando os grupos de alimentos. E o número de refeições que você deve fazer no dia varia de acordo com o objetivo do paciente. Se é para perda de gordura ou manutenção do peso, ou estratégias de performance. Então, cada pessoa é individual. Você pode começar melhorando a sua alimentação, combinando esses grupos de alimentos, porém é importante vocês buscarem ter estratégias individuais que vão te ajudar a progredir no objetivo que vocês têm. Para quem precisa perder peso, isso também vai ajudar muito na performance da corrida. E a corrida também vai ajudar muito a perder peso, né? Então, os dois lados se ajudam. No dia antecedente à corrida, aumentar a ingestão de carboidratos, fragmentando nas refeições do dia todo e não concentrando em apenas na noite anterior à corrida. Então, se você vai correr na terça, na segunda se prepara, consuma mais carboidratos. Eu, com alguns pacientes, eu faço a periodização dos carboidratos. Então, se o paciente corre na terça-feira, na segunda-feira eu deixo uma dieta mais rica em carboidratos
e na segunda-feira mais rica em carboidratos, e na terça-feira mais baixa em carboidratos. E isso vai auxiliar com que tenha a preservação do peso corporal e melhora da performance, porque aumentando os carboidratos, se você aumentar por conta própria em qualquer refeição, tem o risco de aumentar também gordura corporal. Então, por isso que precisa também periodizar os dias certos de consumir mais carboidratos. E busque um nutricionista para trabalhar estratégias individuais para você, né? Meu merchan aqui no final, porque o conhecimento ele é extremamente valioso para vocês darem esse passo inicial, mas precisa, né, de ter esse cuidado individual também. Então, para mim, eu vivo nutrição, eu sempre amei poder abençoar pessoas com conhecimento, de domínio sobre a comida, de ter uma vida mais saudável. E para mim é um grande privilégio ter vocês aqui me ouvindo e poder contribuir também para o esporte de vocês. Deixo uma cordial saudação. Muito bom. Ô, Ana, muito bom, uma explicação maravilhosa. Que bom que Pessoal, gostaram. para vocês, só para fazer um breve relato, eu tô com a Ana já tem mais ou menos uns 2 anos, né, Dois Ana? anos. Uns Aham. 2 anos. Eu lembro até hoje que eu estava precisando de fazer uma maratona. Aí a Ana, eu escutei o nome dela, fui procurando, procurando, achei ela. Ô, Ana, eu tô pegando muito no pé deles sobre hidratação durante o dia. Que eu sei que você pega muito no meu pé, que a gente tem que tomar uma dosagem de água, porque a corrida também ela exige muito sobre a hidratação. Fala só um pouquinho, rapidinho, assim, sobre a hidratação durante o dia, o quanto é importante para eles. Exatamente. Muitas pessoas lembram de beber água só quando está com sede ou quando já suou bastante ali no exercício físico, né? Mas o correto é iniciar o exercício físico em um bom estado de hidratação. E é a mesma coisa do carboidrato do dia anterior. Você precisa iniciar o seu exercício com esse bom estado de hidratação, mas reflete o quanto de água você bebeu no dia anterior. A recomendação média de consumo de água são de 40 ml por quilo de peso corporal. Então, vamos fazer a continha aqui. Dani, você está pesando quanto? Hoje eu estou com 61. Então, 61 vezes 40 ml. Então, 2 litros e 440, 2 litros e meio é o mínimo que você precisa consumir, tá? Então, é fazer essa continha, pegar o seu peso corporal, multiplicar por 40 ml e aí você vai saber o mínimo que você precisa consumir de água. E se você sua muito em tarefas do seu dia a dia, no exercício físico, é interessante compensar com um pouco mais de hidratação. Pessoas que fazem treinos longos de corrida, aí já tem outras estratégias de hidratação também, né? Então é importante fazer cada vez que a intensidade vai aumentando, né? A exigência no esporte vai aumentando, a individualização também aumenta. Já não seria esse geral de 40 ml por quilo, não. Certo. Tá bom? Uhum. Pessoal, alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Aproveita, porque olha, consegui uma hora dessa com a Ana, gente. Vocês têm que aproveitar demais. Essa mulher, vou falar com você, nossa, é muito especial. Muito, muito, muito. Me ajudou Dela a foi fazer. Ela me ajudou a excelente. fazer as 7 maratonas minhas, viu? Nossa, Ué. Eu Não queria é Ana, bode fazer mais não, duas. senão fica me achando. Ana, Sim, Lídia. eu tenho uma dúvida. É, você falou que, né, da importância da alimentação pré e pós-treino, que muitas vezes a alimentação pré-treino ela não é tão relevante quanto a alimentação do dia anterior. E eu sinto isso em mim mesma. Às vezes eu acho que eu treino melhor de manhã em jejum. Mas
E os treinos de intensidade, tipo um treino de VO2 máximo? Isso dá diferença? Você recomenda que a gente se alimente, coma algum carboidrato de alta absorção antes? Ou a gente pode realmente ir em jejum? Isso é muito individual também, Lígia. O ponto principal, até da alta intensidade, também é esse glicogênio muscular cheio, né, e preparado para fazer o exercício de VO2 máximo. Tem pessoas que se adaptam com carboidratos de alta digestão e absorção, outras pessoas não. Eu já tive casos de pacientes que utilizaram esses tipos de carboidratos, ou até mesmo uma banana com mel. E assim que comeu, passados 15 minutos, deu uma sonolência, um cansaço, porque foi muito sensível à insulina, né? Então, mesmo sendo uma refeição pré-treino, a gente pode provocar um pico de glicose seguido de um pico de insulina, e isso também atrapalhar no treinamento. Então, a refeição pré-treino, a gente experimenta com alguns pacientes o que que faz sentido e o que que não faz sentido utilizar para que melhore o rendimento. Eu gosto de utilizar refeições pré-treinos quando o treinamento vai ser longo, então a pessoa vai fazer um treino de corrida e depois vai para musculação, por exemplo, né? Então vai ter 2 períodos de treino, então vai ter necessidade de consumo de carboidrato para manter a performance nos 2 treinos. Agora, quando é só um treino e é de atingir o limiar, é interessante que organize bem as refeições do dia anterior e não a tentar adequar o carboidrato no pré-treino. Não, perfeito. Beleza, Ana, obrigada. Por nada. Tem estratégias que são ainda mais finas, né? Que é avaliar a glicose antes do treino. Então, se a glicose está baixa logo antes do treino, é interessante o consumo de um carboidrato. Isso é utilizado em clubes, né? Mas muitas pessoas não têm o aparelho de aferir glicose antes do treino. Mas, no geral, não tem essa necessidade de ficar consumindo grandes volumes de carboidrato logo antes do treino, não. Ô, gente, só para vocês poderem entender o trabalho da Ana, a Ana, ela faz a consulta com vocês, ela monta um aplicativo que ela tem, ela passa toda a alimentação junto com os treinamentos que é passado para vocês. Porque, exemplo, vocês pegando ela para poder cuidar da saúde de vocês, automaticamente todas essas planilhas que eu passo para vocês vai direto para ela. E ela tem um controle de cada treinamento que vocês vão ter durante a semana, para que a evolução de cada um de vocês ela possa a performance na performance de vocês. Exemplo, gordura, que quanto mais você tiver menos gordura no corpo, você vai estar mais rápido, porque você vai estar mais forte, você vai estar com um músculo mais, né, igual ela está falando, forte ali para você poder estar fazendo o seu treino. Então, tudo isso vocês vão ter um acompanhamento de perto com ela. Exemplo, ela vai estar com vocês. Ah, vou fazer uma prova de 10 quilômetros, que seja uma prova de 5 quilômetros. Ela vai estar te passando a sua refeição no dia anterior, antes da prova. Porque eu já vi muitos corredores chega no dia da prova ou no meio da prova o intestino começa a desandar. Então, imagina, você treinar para uma prova de 21 quilômetros, chega no dia da prova, você levanta passando mal, com diarreia. Eu já vivenciei isso do meu lado. Eu e a Ana fomos viajar uma vez, a pessoa treinou tanto, chegou no dia, ela comeu uma salada crua e passou mal. Crua, salada crua, passou mal. Em vez de comer uma salada fervida, né? Ali naquele momento, tirando todas as bactérias, a pessoa foi lá comer uma salada crua. Aí o que aconteceu? Passou mal e nem foi fazer a prova. Então é É, muito importante isso, gente. planos de Muito viagem, importante. perdão, Ó, nutrição.
ela tem que andar junto com toda a sua atividade física. Não adianta, a gente não cresce sem ter a Nutri do nosso lado. Planos de viagem eu sempre oriento, nunca consumir vegetais crus, né? Porque tem um risco maior de ter alguma contaminação cruzada em restaurante. Então, é bem específico, né, o meu trabalho com a corrida, com esportes no geral. E eu vivo isso, né, desde quando eu estava na faculdade, já acompanhando atletas e experimentando um pouquinho dessa questão de planilhas de treino, em periodização de dietas, né? Então, caso vocês tenham necessidade, caso tenham interesse, vai ser um prazer poder apresentar um pouco mais sobre o meu trabalho E você também. está dentro do nosso grupo ali dentro, acompanhando todo esse processo com cada um ali. Gente, é tão importante que eu lembro uma vez a Ana falando comigo, eu tinha comprado um gel, aí eu ia fazer um treino, não lembro quanto, acho que era de 20 e poucos quilômetros para cima. Pra você ver, até no quilômetro, ela falava assim, Cássio, você vai tomar o gel nesse quilômetro, porque no quilômetro seguinte, que seria o próximo gel que eu estava tomando, meu corpo estava recuperando para aquele quilômetro, para mim não poder perder minha intensidade. Isso é No conteúdo para mais quilômetro, no aulas, quilômetro. porque a gente É, tem vários cápsula de géis sal, diferentes. né, Ana? Tem É, cápsula de sal para ser tomado, entendeu? Os nós meninos de temos. maratona, e eles que não estão aqui assistindo essa aula, que era muito importante para eles poderem assistir essa aula de hoje. Sim. Mas vai ser conteúdos aí para mais aulas, né? Nós temos diferentes tipos de géis. O Cássio estava falando que ele gostava muito do gel da Dobro, né? Que é um gel de nitrato. Só que o nitrato, ele tem um efeito no corpo 2 horas após ter consumido. Então, se você consome um gel de nitrato no final da prova de uma maratona, né? Ali no km 30, você não vai ter o efeito do gel, né? No corpo. Então seria um gel para tomar no início da prova e não no meio, né? Mas são pontos específicos, né, que a gente sempre observa e estuda a literatura científica, os estudos que baseiam o nosso trabalho para poder otimizar rendimento. Ana, muito obrigado. Ah, A eu aula quero aproveitar. maravilhosa. Nossa, olha, não tenho como se dizer, só tenho que agradecer. Obrigado sempre por tudo. Você sabe que nós dois estamos juntos. Eu não te largo. Eu te falei para você várias vezes que eu não te largo. Você foi uma pessoa assim e continua sendo uma pessoa na minha vida, mas da Anne, muito especial. Entendeu? Eu espero que a gente sempre vai estar andando junto nessa caminhada. E com certeza, eu tenho certeza que depois de uma aula dessa aqui, o pessoal vai te procurar. Vamos continuar melhor ainda para poder desenvolver cada um deles aí. Excelente, muito obrigada pela oportunidade. Eu fico muito contente em estar aqui com vocês. Fico muito contente pela confiança que você tem, Cássio, com o meu trabalho. E eu quero aproveitar aqui também esse tempinho com vocês para poder divulgar um cupomzinho de desconto da minha empresa de suplementos alimentares. Esse aqui é um cupom do Cássio, né? Eu tenho, depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu vim com o propósito de buscar unir qualidade e sabor em suplementos alimentares. Então, desde 2024, eu venho trabalhando nesse propósito e hoje nós temos já dois variáveis de suplementos da nossa marca Improve. E eu trouxe aqui para conhecer, vocês conhecerem, né, o nosso pré-treino, que é um suplemento à base de cafeína cafeína, taurina, betalanina, arginina, que auxilia você a ter mais disposição e energia e concentração no treino. A cafeína, em doses maiores, ajuda a reduzir a percepção de esforço e fadiga, né? Então, esse aqui nós temos duas variáveis, o sabor limão e o sabor Blue Eyes. Caso vocês queiram saber mais, esse aqui é o QR Code do nosso site e tem um cupom MCássio aqui para vocês. E também nós temos as creatinas em balas de caramelo. Essa aí o Cássio já consumiu uma vez, né, Cássio? Uma delícia! É Eu também. maravilhosa.
Excelente. É a sobremesa de todos os dias, né? Sem açúcar e que tem as dosagens diárias de creatina também. Foi o suplemento que nós trouxemos para a marca. Caso vocês tenham interesse, depois eu vou mandar também o cupom de desconto do Cássio lá no grupo. E fico muito, muito contente em estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Ana. Deus te abençoe. Obrigada, Ana. Muito Gratidão, obrigada. Fique Ana. com Foi Deus. Tchau, tchau. maravilhoso. Tá bom. Vai lá.